Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a 19ª, aliás, a primeira sessão extraordinária do primeiro semestre. Todos ficando de pé para cantarmos o hino do município. Fazendo aqui o seguinte esclarecimento. Essa sessão é diferente das outras. Ela é extraordinária. Então, eu peço aqui que o senhor secretário leia a convocação e o consequente depois a confirmação do presidente chamando os seus vereadores. E os projetos que serão lidos aqui serão justamente os projetos que irão ser discutidos. Gostaria logo, como já chegou aí os nossos colegas, só para logo um esclarecimento. O ato da convocação já determina a pauta da ordem do dia, não podendo ser tratados assuntos estranhos à pauta. Ou seja, tem que ser somente o que está na pauta. Todos os artigos, os projetos. Então, aqui no parágrafo 5º do artigo 32 do regimento interno, já prevê essa situação. O ato de convocação já determinará a pauta da ordem do dia, que é o que ele vai ler agora, não podendo ser tratados assuntos estranhos à pauta. Senhor secretário. Prefeitura de Morada Nova, Estado do Ceará. Edital de convocação de sessão extraordinária da Câmara Municipal de Morada Nova. O prefeito municipal de Morada Nova, Glauber Barbosa Castro, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 75, inciso 10 da Lei Orgânica, vem por meio deste convocar os senhores e senhoras vereadores deste respeitável Parlamento Municipal para apreciar em caráter extraordinário os projetos de lei a seguir relacionados. A mensagem de número 20, projeto de lei que dispõe sobre contratação de pessoal para suprir as carências da administração direta e indireta e atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como das leis 1587/2012, 1611/2013, 1614/2013, 1615/2013 e 1618/2013. Estabelece os quantitativos, carga horária, seus parâmetros remuneratórios, período e da outras providências. Mensagem número 21. Projeto de lei que altera os anexos 1 e 2 da lei de número 1541, de 12 de agosto de 2010 e da outras providências da lei e o anexo único da lei 1562 de 14 de junho de 2011 da outras providências. Mensagem de número 22. Projeto de lei que altera os incisos 1, 2 e 3 do artigo 91 da Lei Municipal de número 1126 de junho de 2000 e da outras providências. A mensagem de número 23. Projeto de lei que acrescenta o inciso 4º ao artigo 3º e cria o artigo 10A, ambos da lei de número 1657, de 4 de junho de 2011, da outras providências. A mensagem de número 24, projeto de lei que regulamenta a implantação da descentralização administrativa, configurando-se a consecução definitiva das contas de gestão e governo, na forma do artigo 47 da Lei Federal de número 47 e da Lei Federal de número 4.320/64 e da outras providências. Mensagem número 25. Projeto de lei sobre o reajuste salarial dos servidores públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo de Morada Nova e cria a gratificação de desempenho da função, GDF, e da outras providências. Publique-se, cumpra-se.
passe da Prefeitura Municipal de Morada Nova em 4 de junho de 2013. Glauber Barbosa Castro, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Morada Nova, aos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, consubstanciado no artigo 75, inciso 10, da Lei Orgânica do Município, com o artigo 32, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Morada Nova, conforme edital de convocação em anexo, venho por meio deste convocar Vossas Excelências a participar da sessão extraordinária, dia 9 de julho de 2013, às 9 horas. Sem ônus para o Poder Legislativo, para deliberação da matéria constante no edital, certo da atenção dispensada por Vossa Excelência quanto ao assunto exposto. Desde já agradecemos atenciosamente Câmara Municipal de Morada Nova, Ceará, em 4 de julho de 2013. Marcos Alberto Viana de Andrade, presidente da Câmara Municipal de Morada Nova. Bom, vamos encaminhar todos os projetos às comissões, certo? Daremos um prazo de 30 minutos, ou se necessário mais tempo, em seguida a gente volta a discutir matéria por matéria. Ou necessário, o tempo que for necessário para que as comissões possam se reunir. E logo em seguida a gente coloca em pauta um por um. Senhor presidente, questão de ordem. As comissões são formadas, logicamente, por 3 membros em cada uma delas. Eu gostaria de pedir que nós nos reuníssemos no conjunto inteiro, Pronto. Na presidência da Câmara. Tranquilo. Porque aí todos os outros vereadores, em vez de ficar conversando, eles teriam já a noção e o teor de todas as matérias. Pronto. Concordo com Vossa Excelência. Fazendo o seguinte esclarecimento. São 6 projetos, 4 projetos houve consenso, que nós iremos votá-los hoje. 4 projetos teve consenso. Vamos já dizer um por um e vamos votar. E vai ficar em discussão de hoje até sexta-feira, de acordo com o artigo 52, em que já se convoca os senhores vereadores. Não é que diz que tem que convocar se tiver algum ausente. Então não precisa mais convocar ninguém, porque estão todos presentes. De acordo com o artigo 52. Ok? Então, de antemão, já estamos convocados para sexta-feira. Eu achei importante, de antemão, já parabenizar todos os vereadores pelo consenso, pelo bem-estar de todos. Porque a questão é política mesmo. Nós temos que passar a conviver com o diálogo, com o benefício do povo. Você não pode estar só atrás de briga, atrás de confusão. É chegar ao consenso e aí resolver os problemas que o município precisa caminhar. Então, nós temos aqui o projeto 22, o 23, o 24 e o 25. Serão votados apenas aí no dia 20, o número 20 e o 21, sexta-feira. Ok? A outra sessão extraordinária. Porque se nós fôssemos discutir aqui, pelo que tem para discutir, talvez o dia todo não desse. Né? São matérias importantes, matéria de contratação, matéria de questão de médico, então, às vezes algumas pessoas dizem, mas o vereador não trabalha, porque não sabem o que isso representa. Ou seja, nós temos que lutar com o médico. Você acha que está chegando a ser um consenso? Será que o médico vem para Morada Nova para ganhar só 7.500? Não vem. Adianta a gente aprovar para não ter médico para o povo? Então nós vamos negociar. Vamos mostrar que tem que ter um aumento para que venham os médicos. Então, vamos agora ao senhor secretário para a discussão e votação dos projetos 22, 23, 24 e 25. Coloco ao senhor secretário para o parecer. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei de número 23/2013, de autoria do Poder Executivo. Matéria. É porque a mensagem é de número 22 e o projeto é de número 23. A mensagem de número 22,
O projeto é de número 23. Anexo aqui na mensagem, o projeto de número 23. Não, peraí, tá tudo ok, tá tudo na sequência aqui. Houve um erro na numeração inicial do projeto. Só para esclarecer, houve um erro na digitação, mas o projeto é de número 23. O projeto de número, olha aqui, ó. O projeto de número 20, a mensagem de número 20, vamos aqui na sequência. O projeto anexo é de número 21. Certo? Pronto. Então foi corrigido já. A mensagem de número 21, o projeto anexo na mensagem é de número 22. Aí pronto, aí na sequência. Certo? A mensagem de número 20, o projeto de lei é de número 21, anexo na mensagem. Não, tá tudo ok. Tá tudo... agora vamos aqui para o parecer. O parecer do projeto de lei de número 23. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação submete a apreciação desta Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Morada Nova com o esteio no artigo 182 com o artigo 189, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade. O projeto de lei acima, indicado de autoria do Poder Executivo, encaminhado em caráter extraordinário, da convocação extraordinária, segundo o artigo 75, inciso 10, da Lei Maior do Município de Morada Nova, entre as atribuições privativas do prefeito, inclui-se convocar extraordinariamente a Câmara Municipal mediante o ato motivado. Assim sendo, considerando o teor da mensagem vinculada ao projeto em comento, justifica-se a convocação extraordinária. Destaca-se, por oportuno, que o presidente da Câmara encaminhou notificação às senhoras e senhores EDs relacionada à convocação em comento, no dia 4 de julho do ano em curso, comunicando a realização de sessão extraordinária no dia 9 de julho, no horário regimental, com pauta previamente estabelecida. Portanto, respeitando o prazo mínimo de antecedência de 3 dias, conforme determina o artigo 52 da Lei Orgânica do Município. O artigo 53, ele fala das sessões extraordinárias, serão convocadas com antecedência mínima de 3 dias, mediante notificação pessoal e sob a forma escrita. Sempre que possível, a convocação faça em sessão, caso em que será comunicado por escrito, apenas os ausentes. Aspectos legais. A Lex Fundamentalis, em seu bojo, estabelece o seguinte: o artigo 18, a organização público-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a união dos estados, Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Dispõe, outra sim, a Carta Magna Federal em seu artigo 30, incisos. Artigo 30 compete aos municípios. Primeiro, legislar sobre assunto de interesse local. 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. A Lei Orgânica do Município de Morada Nova, por sua vez, estabelece no seu artigo 12, inciso 1º. Artigo 12. O município de Morada Nova, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em seu território as competências que explícita ou implicitamente não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal e Estadual, com observância
dos princípios seguintes. 1. Respeito à Constituição Federal e Estadual. Da iniciativa das leis. A iniciativa de leis está prevista no artigo 59 da Lei Orgânica do município de Mourada Nova. O artigo 59 cabe a iniciativa das leis. 2. Ao prefeito municipal. Das competências e da matéria. Na Constituição Pátria são enumerados os poderes competentes da União, cabendo aos estados e poderes remanescentes. É bem verdade que cabem aos estados não só as competências que não lhes sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e com os municípios no artigo 23. Destaca-se que, segundo o artigo 28 da Constituição do Estado do Ceará, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. Desta forma, estabelece que o município de Mourada Nova pode exercer em seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Carta Magna Federal, observando-se certos princípios constitucionais. Isto posto, conclui-se que não há nada que obste ao chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa legislativa sobre a matéria em questão. Ademais, o projeto de lei em análise encontra esteio jurídico na Constituição Federal e na Constituição do Estado e na Lei Orgânica do município de Mourada Nova, que regulamenta a matéria. Após o exame da documentação acostada, constatou-se que a presente propositura, que altera os incisos 1, 2, 3 do artigo 91 da Lei Municipal de número 1126 de junho de 2000 e da outras providências, encontra-se em conformidade com os preceitos legais e regimentais. Desta feita, verifica-se após o presente estudo a inexistência de quaisquer óbices da natureza legal ou regimental para a aprovação do projeto de lei em destaque. A conclusão, face ao todo exposto, considerando que a propositura em análise encontra-se em conformidade com os ditames constitucionais, legais e regimentais, emite-se parecer favorável à matéria para discussão e votação em plenário em 2 turnos, com dispensa de interstício nos termos do artigo 118 do Regimento Interno e o quórum qualificado de maioria absoluta para sua aprovação, conforme determina o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 53 da Lei Orgânica do município, de acordo com orientação da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis. É o parecer, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Mourada Nova, Ceará, em 9 de julho de 2013. O presidente da comissão, José Giovanni Maia Barros, vereador, e membros, o vereador Francisco Nacélio Marinho Cordeiro e vereador Francisco Cavalcante Júnior, todos assinaram o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A comissão, esse é o parecer da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura, Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Ética, Disciplina, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, Urbanismo e Ambiente. Também o parecer do mesmo projeto de lei número 23. A conclusão, face ao todo exposto, considerando que a propositura e análise encontra-se em conformidade com os aspectos constitucionais, legais e financeiros, emite-se parecer favorável à matéria, para discussão e votação em plenário em 2 turnos, com dispensa de interstício nos termos do artigo 118 do Regimento Interno e quórum qualificado de maioria absoluta para sua aprovação, conforme determina o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 53 da Lei Orgânica do município, conforme orientação da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis. É o parecer, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Mourada Nova, Ceará, em 9 de julho de 2013. O presidente da comissão é o vereador Raimundo Roberto Lopes Menezes,
Raimundo Roberto Menezes Lopes. Membros, o vereador José Gomes da Silva e Francisco Aurejane Martins da Cunha, mas aqui o nome do presidente aqui é Raimundo Roberto Lopes Menezes, porque está Menezes Lopes. Quando Vossa Excelência assinou, não percebeu. Mas está também assinado o parecer, todos os membros também assinaram o parecer da comissão. Em discussão. Isso aqui é a matéria do Sindicer, uma reivindicação muito antiga dos senhores funcionários públicos. Em discussão. Para discutir, senhor presidente, inicialmente o pedido era para a liberação de 3 funcionários. O pedido da categoria era a liberação de 3 funcionários. Hoje é liberado apenas um funcionário que ocupa o cargo de presidente. O nosso pensamento é que tivéssemos mais 2 funcionários para poder trabalhar lá, porque é um órgão que é aberto diariamente, que tem muita demanda. Hoje as demandas em todas as áreas, na área previdenciária, na área estrutural, na área jurídica, é muito grande. De qualquer forma, a administração assinalou liberando mais um funcionário. Essa lei é de 2000, é uma lei bastante antiga, então está liberando mais um funcionário e nós vamos lutar novamente para que a gente possa ter, no futuro breve, a liberação de mais um funcionário, porque nós achamos que isso é importante. E, de antemão, antecipadamente, eu queria dizer da satisfação de ver aí o novo modelo, a nova forma de fazer os pareceres. É interessante, a parte técnica não é apenas dizer é favorável, a comissão é favorável e está tudo bem. É interessante colocar, ver as leis similares, ver as leis maiores, a Constituição, a lei estadual, para que a gente possa ter esse embasamento. E em alguns casos, aproveitar, senhor presidente, para alguns casos onde exista uma disputa maior, esse parecer chegar, a cópia até a gente, para que a gente possa verificá-lo. Serão distribuídos. Só para esclarecer, como nós compramos novos bichinhos eletrônicos aqui para ficar novinho, que já estava alguns dando problema. Estão chegando os novos, hoje nós vamos votar só infelizmente, no modelo antigo ainda. Mas é porque estava dando uns problemas, nós mandamos comprar novos. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Câmara Municipal de Morada Nova, parecer do projeto de lei de número 24/2013, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Eu não vou ler aqui a questão do parecer. Aproveitando a ideia do vereador Marcelo também, quando nós perguntamos os pareceres, nós éramos justamente para um embasamento jurídico interessante que todo mundo já, na posse já. Então, senhores vereadores e vereadoras, o parecer aqui, ele fala do parecer depois da convocação extraordinária, dos aspectos legais, exatamente, da iniciativa de leis, das competências e da matéria, aí vamos para o que interessa, que é a conclusão do parecer. Após o exame da documentação acostada, destaca-se que a presente propositura, que acrescenta o inciso 4º do artigo 3º e cria o artigo 10A, ambos da lei de número 1567, de 4 de julho de 2011 e da outras providências, encontra-se em conformidade com os preceitos legais e regimentais. Desta feita, verifica-se após o presente estudo a inexistência de quaisquer óbices de natureza legal ou regimental para aprovação do projeto de lei em destaque. Face ao todo exposto, considerando que a propositura em análise encontra-se em conformidade com os ditames constitucionais, legais e regimentais, emite-se o parecer favorável à matéria para discussão e votação em plenário em dois turnos, com dispensa de interstício nos termos do artigo 118 do Regimento Interno e quórum qualificado de maioria absoluta para sua aprovação, conforme determina o inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 53 da Lei Orgânica do município, conforme determina o inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, de acordo com orientações da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis. Membros, presidente,
da comissão e membros, todos assinaram o parecer. E, juntamente aqui, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em face em todo o exposto, considerando que a propositura e análise encontra-se em conformidade com os aspectos constitucionais, legais e financeiros, emite o parecer favorável. A matéria para discussão e votação em plenário, em 2 turnos, com dispensa de interstício nos termos do artigo 118 do Regimento Interno, e o quórum qualificado de maioria absoluta para sua aprovação, conforme determina o inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, conforme orientação da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis. É o parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morada Nova, em 9 de julho de 2013. Presidente da Comissão, José Hélio Nogueira da Silva. Membros, vereador Manuel Everardo Lemos Maia e vereador Jorge Demétrio de Brito Filho. Todos assinaram. Em discussão. Que é a questão da assessoria técnica. Isso. Inclusive corrigido a pedido do vereador Ilmar Sérgio. Isso, senhor presidente e demais. Nós olhamos aqui a solicitação olhando o artigo 10 da Lei 1567, que foi aprovada aqui em 2011, nós aprovamos, quando fizemos atualizações no Instituto de Previdência do município, nós sentimos a necessidade, à época, e agora está sendo corrigida, de a criação da assessoria técnica. Por quê? Porque é necessário que se tenha lá pessoas que possam trabalhar na parte previdenciária e ajudar na questão, principalmente, dos processos de aposentadoria. Então, essa assessoria técnica é uma assessoria simples, num valor de R$ 700. Se for funcionário já que for para lá cedido, ele não recebe 700, é só 630, porque 10%. Quem é funcionário não recebe de qualquer valor, então no valor de R$ 700, e aí, que é a remuneração do cargo de assessor técnico, simbologia CDA 8, como está aqui no projeto, e nós pedimos essa pequena alteração para que a gente possa contemplar da melhor maneira possível. Então, foi feita a alteração e a nossa bancada se sente contemplada. Esclarecendo logo agora que nós iremos votar e teremos outro turno, viu? E nós vamos modificar para fazer tudo de acordo com o que foi esclarecido. Termina esses 4 projetos, primeira discussão, primeiro turno, depois nós iremos abrir o segundo turno de votação. Hoje, como é sessão extraordinária, a gente aprova tudo hoje, mas que no futuro nós iremos legalizar do jeito que está escrito no regimento. Ok? Em discussão, não havendo discussão, coloque em votação. Quer tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Foram 3, né? Projeto de lei de número 25/2013. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, após exame da documentação acostada, constatou-se que a presente propositura, que regulamenta a implantação da descentralização administrativa, configurando-se a consecução definitiva das contas de gestão e de governo, na forma do artigo 47 da Lei Federal de número 4.320/64 e da outras providências, encontra-se em conformidade com os preceitos legais e regimentais. Desta feita, verifica-se após o presente estudo a inexistência de quaisquer óbices da natureza legal ou regimental para aprovação do projeto de lei em destaque. Conclusão, face do todo exposto, considerando que a propositura em análise encontra-se em conformidade com os ditames constitucionais, legais e regimentais, a comissão emite-se o parecer favorável. A matéria para discussão e votação em plenário em 2 turnos, com dispensa de interstício nos termos do artigo 118 do Regimento Interno e o quórum qualificado de maioria absoluta para sua aprovação, conforme determina o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, de acordo com orientação da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis. É o parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morada Nova será em 9 de
julho de 2013. Presidente, vereador José Giovanni Barros. Membros, vereador Francisco Nasseb Baru Cordeiro e vereador Francisco Cavalcante Júnior. Juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que esta comissão emite aqui também o parecer favorável à matéria para discussão e votação em plenário em 2 turnos, com dispensa de interstício nos termos do artigo 118 do Regimento Interno e o quórum qualificado e o quórum de maioria simples para sua aprovação, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, conforme a orientação da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis. É o parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morada do Novo Ceará, em 9 de julho de 2013. Em discussão. Presidente José Nogueira da Silva e membros, o vereador Manuel Everardo Lemos Maia e vereador Jorge Demetrio de Brito Filho. Todos assinaram o parecer. Em discussão. Senhor presidente, muito embora a gente tenha que trazer todos os elogios a esta forma de descentralizar e, ao mesmo tempo, também centralizar um pouco a administração, no que concerne à gestão, um fato nos chamou a atenção e eu queria deixar pelo menos registrado, porque a ação social, como uma gestora de recursos federais e estaduais mediante os convênios, ela ficou fora, o secretário ficou fora de qualquer ato de gestão. Me chamou a atenção agora, porque diz o parágrafo 1º do artigo, que é o seguinte: fica delegada aos secretários de Planejamento e Finanças a responsabilidade de ordenador e liquidante da despesa do pagamento de sua pasta e da demais secretaria a seguir discriminada. Vem Secretaria de Governo e Articulação, Secretaria de Administração, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Esporte e Juventude, Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, Secretaria de Defesa e Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente, denominada de Fundo Geral, cujas delegações serão regulamentadas por decreto. Até aí tudo bem. Só que o artigo 1º diz: fica instituído no âmbito do Poder Executivo a descentralização administrativa das ações governamentais que serão distribuídas entre as secretarias de Educação, Saúde, Ação Social e Fundo Geral, tendo como ordenador de despesas os secretários de Planejamento e Finanças, tendo como ordenador da despesa e do pagamento os secretários de Planejamento e Finanças, Saúde, Educação, Secretaria de Trabalho e Ação Social. Só que, no parágrafo 3º, diz: fica delegada ao secretário de Planejamento a responsabilidade de ordenador da despesa e liquidante do pagamento com o secretário adjunto do município, da Secretaria do Trabalho e Ação Social, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Então, o que é que ocorre? O parágrafo 3º, ele se contrapõe com relação à ação social diretamente. Isso no análise superficial, porque realmente me chamou a atenção, foi nesse instante. O que me chamou a atenção é que no primeiro parágrafo diz que os ordenadores de despesas seriam o secretário de Planejamento e Finanças para quase todas as pastas que não têm praticamente convênios financeiros. A Saúde, a Educação e Trabalho e Ação Social ficaria ao encargo dos senhores secretários. Só que o parágrafo 3º tirou o secretário de Ação Social desta gestão. Quando ele diz: fica delegado ao secretário de Planejamento a responsabilidade de ordenador da despesa e liquidando o pagamento com o secretário adjunto. Então, a responsabilidade na ação social, na gestão, vai ficar a cargo do secretário adjunto, juntamente com o secretário de Planejamento, que juntos irão assinar as ordenações de despesa e liquidações de todos os convênios e contratos. O que me chamou a atenção foi só isso. Com relação ao SAI e Prendemutran, as autarquias estas serão geridas pelo SAI, Prendemutran e IMAN. Inclusive, fica só a título de sugestão, que toda a secretaria, até para efeito de lisura,
que são autarquias que administram grandes valores, principalmente o SAI e o IPREM. O Demutran não tanto, mas poderá um dia ser uma grande autarquia, porque vai amealhar as multas que vão ocorrendo do município. E o IMAM, que é um órgão mais de meio ambiente, que raramente vai chegar a ele algum recurso. Mas ficou fora dessa transparência, dessa parceria na ordenação da despesa, porque quase todas as secretarias têm assinatura dupla. Assina o secretário juntamente com o sub do planejamento, mas as autarquias ficaram isoladas e com responsabilidade única do gestor presidente e superintendente. Então, a nosso ver, a nível de transparência, eu vou acompanhar a aprovação da lei, mas deixar aqui dito, até para garantir futuras colocações que possam ocorrer, que porventura um dia aconteça de haver algum deslizes nesses gestores, até porque agora o Brasil tem que se acordar que as ruas estão fiscalizando muito mais do que os parlamentos. Nós temos agora que ver se houver algum tipo de desvio de recursos, o que nós, sinceramente, não desejamos que jamais ocorra, a responsabilidade única dessa lei, porque nós deixamos o superintendente gerir só. Então, o superintendente das autarquias, ele gere, paga e liquida tudo isoladamente. E as outras secretarias, que às vezes têm até uma responsabilidade muito maior, como no caso a educação, como no caso a saúde, ele assina a saúde, o gestor da saúde, e diz aqui, ó, fica determinado o secretário de planejamento, aqui, os pagamentos da Secretaria de Educação e Saúde terão como responsável o secretário de sua pasta, juntamente com o secretário de Planejamento e Finanças e o secretário adjunto de Planejamento e Finanças. Então, eu acho que no tocante a essa secretaria, a transparência e a fiscalização está ótima, porque várias pessoas são corresponsáveis pelo que está assinando. Agora, nós deixamos um cheque completamente branco aos superintendentes das autarquias. Fica só essa minha ressalva a essa lei que será submetida agora à votação. Senhor presidente, demais vereadores, ainda no parágrafo 1º do artigo 1º, termina a frase da seguinte forma: cujas delegações serão regulamentadas por decreto executivo municipal. Eu gostaria de fazer o compromisso com o líder, com a presidência dessa casa, com a assessoria dessa casa jurídica, para que a gente pudesse ter acesso a esses decretos, para que eles fossem o apêndice dessa lei, e com isso a importância de nós sabermos a questão desses decretos. E pedir, até aproveitar que os decretos do município possam ser colocados aqui na Câmara Municipal, possam ser afixados aqui na Câmara Municipal, pelo acesso muito grande da população. E aí essa cópia. O Cavalcante coloca bem o parágrafo 3º, se contrapondo ao parágrafo 6º, observado claramente por ele aqui, já analisado mesmo rapidamente, em que tem uma diferenciação. O secretário de Saúde e o secretário de Educação assinam. Eles são responsáveis e irão responder. No caso, a Neise e a da Saúde, nesse momento, doutora Tereza, não é isso? Já na Trabalho e Assistência Social, não. A secretária de Trabalho e Assistência Social não vai assinar. Quem vai assinar é o secretário ou secretária adjunta, que eu não sei quem é. Então, fica essa diferenciação, muito bem colocada pelo Cavalcante, e que coloca uma preocupação, porque o adjunto aqui vai ter uma responsabilidade muito grande, porque quem vai responder é ele. Quem vai responder, junto ao Tribunal de Contas, é o secretário que assina lá, que é o liquidante, que é o ordenador da despesa e o liquidante. Lá no tribunal não vai importar qualquer situação, vai importar o nome que está lá e quem está liquidando e quem está ordenando aquele pagamento. Então, essa é uma preocupação, mas se a pessoa que está lá vai aceitar, assim como o secretário de Planejamento e Finanças, que terá uma super responsabilidade. Ele vai comandar uma super secretaria.
Essa pessoa aí ele vai estar respondendo diretamente por todas as outras áreas, com exceção de saúde, educação e assistência social. Não havendo mais discussão. Senhor presidente, Olha. me permita só mais uma pequena colocação. A gestão hoje, a nível de Brasil e a nível da lei de responsabilidade fiscal, é de uma gravidade tamanha para quem exerce cargo público. Há pouco nós estávamos conversando, reunidos na sala da presidência, e a gente colocava o tamanho e a gravidade de se assumir hoje um cargo público. Por mais diligente, por mais cuidadoso que seja o secretário, algumas atecnias e alguns deslizes de administração pode gerar um ato de improbidade que faça com que ele responda criminalmente e fique gravado com ônus muito grave para qualquer cargo eletivo que porventura pleiteie. E agora, ainda teve mais uma situação que está tramita hoje no Congresso Nacional, salvo engano a PEC 06, que vai inibir e vai coibir, inibir não, vai coibir pessoas que estejam envolvidas com qualquer ato de ficha suja, que é a assumir qualquer cargo público de direção comissionada. Então nós temos hoje que ter um cuidado de sobremaneira com relação ao exercício de cargos comissionados. E é por conta disso, para não ficar falando embaixo de chapéu, que a pior coisa do mundo é fazer isso, e eu não viria para cá para isso, me chamou a atenção a ação social, porque o senhor prefeito e a sua assessoria teve com certeza o cuidado de livrar a pele de sua esposa, que é a gestora da ação social. A meu ver, foi essa a intenção. Porque não tinha por que discriminar as 3 secretarias gestoras principais: saúde, educação e ação social. Então, o gestor da educação corre o risco de um dia, por um deslize até involuntário, não estamos aqui querendo preconceituar nada, mas pode acontecer de uma secretária de saúde cometer atos de improbidade, ela corre esse risco. O secretário de saúde, da mesma forma que o da educação. Os demais gestores das pequenas pastas também, mas fica isento, já por lei, a Secretaria de Ação Social. Então isso não é correto, até porque uma prefeitura é uma instituição. A prefeitura não é da atual gestão, ela se sucede com o tempo. Vamos ocorrer que na próxima gestão, o secretário de Ação Social não tenha nada a ver com o prefeito, nem primeira-dama, nem coisa alguma, seja um técnico. Ele vai ficar fora de todos os riscos, porque no passado nós fizemos uma lei facciosa e nós admitimos uma lei para beneficiar uma pessoa única. Então a lei deve ser generalizada. Essa lei que está sendo proposta, muito embora o que eu estou falando é em perspectiva, não se pode negar que essa lei ela tem uma tendência de cunho muito pessoal, que não deveria ser. A lei é para ser genérica, atingindo a todos indiscriminadamente. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Feito os esclarecimentos, hoje em dia, o Macés comentou isso há pouco tempo, eles estão agora criando os subsecretários. Isso não é, Morada Nova está só copiando o que já vem de outros municípios. Porque, como a administração todo, as contas vão vir só para essa pessoa. O secretário é que vai ter que responder, então ele tem que ter muito cuidado. Com certeza ele não é louco, não é nem uma pessoa que seja louca para assinar o que não deve assinar. Então, havendo discussão, coloca em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como você acha. Aprovado. Vamos ao outro projeto aqui, que é o aumento do funcionalismo. Câmara Municipal de Morada Nova, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, do projeto de lei número 26/2013, de autoria do Poder Executivo, e que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo de Morada Nova e cria a gratificação de desempenho de função, que é a GDF, e dá outras providências.
conclusão do parecer, faço todo o exposto, considerando que, após exame da documentação acostada, constatou-se que a presente propositura que dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo de Morada Nova e cria a gratificação de desempenho de função e da outras providências, encontra-se em conformidade com os preceitos legais e regimentais. Desta feita, verifica-se após o presente estudo a inexistência de quaisquer óbices de natureza legal ou regimental para aprovação do projeto de lei em destaque. Face ao todo exposto, considerando que a propositura e análise encontra-se em conformidade com os ditames constitucionais, legais e regimentais, emite-se parecer favorável. A matéria para discussão e votação em plenário em 2 turnos, com dispensa de interstício nos termos do artigo 118 do Regimento Interno e o quórum qualificado de matéria absoluta para sua aprovação conforme determina o inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, de acordo com orientação da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis. É o parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morada Nova será em 9 de julho de 2013. Assinados pelo presidente e membros da comissão, juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que também, em face de todo o exposto, considerando que a propositura e análise encontra-se em conformidade com os aspectos constitucionais, legais e financeiros, emite-se parecer favorável à matéria para discussão e votação em plenário em 2 turnos, com dispensa de interstício nos termos do artigo 118 do Regimento Interno e o quórum qualificado de maioria absoluta para sua aprovação, conforme determina o inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 53 da Lei do Município, conforme a orientação da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis. É o parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Morada Nova será em 9 de julho de 2013. Também assinado pelo presidente e membros da comissão. Esse aqui é o do aumento do funcionalismo, que teve uma sugestão, acho que mais do que justa. O Conselho Tutelar recebeu 47,4926%, que eu acho que porque trabalham muito e ganhavam muito pouco. Então tem um aumento de 47,1%, tem de 24, tem de 9, tem de 10, tem de 15, tem de 11, 12. Então, em discussão. Esse projeto foi enviado inicialmente quando da passagem do prefeito Vanderlei Nogueira. Ele ficou na presidência para que ele pudesse ser analisado e hoje ele retorna aqui com a tabela praticamente idêntica, né? Praticamente idêntica, alguns pedidos que nós tínhamos feito na parte do secretário escolar, que para a gente era importante, são poucos, e a importância é muito grande, foi dado os aumentos devidos aqui e também no anexo. Então, ficou a tabela de forma idêntica à que tinha sido solicitada em março desse ano. Só para discutir aqui, senhor presidente, com relação ao anexo primeiro, e destacar aqui que os conselheiros tutelares, ou seja, os conselheiros, teve um aumento bem significativo no tocante ao projeto anterior, já que foi de 47,49%. Então, os conselheiros, mais do que justo, que fazem um trabalho junto às crianças aqui em Morada Nova, que merece todo o nosso apoio desta Casa de Leis. Então, destacar aqui que o Poder Executivo mandou aqui um aumento bem, realmente, de quase 50% no tocante ao salário do conselheiro tutelar. Senhor presidente, só para deixar registrado também, nós admitimos como certo que poderia até ser mais, mas talvez os cofres públicos não tenham condição de arcar, mas o Conselho Tutelar realmente ter um aumento diferenciado foi muito importante, porque o trabalho do Conselho Tutelar, que eu
fui conhecer mais próximo agora, sei de uma dificuldade extrema, de até riscos, possui muitos riscos, então o valor tinha que ser bem diferenciado. E tem outra categoria que nunca foi vista, inclusive agora, nem o Vanderlei Nogueira, eu acho que foi questão de assessoria, nem agora, se lembraram de outra categoria de profissional, que também tem uma responsabilidade muito grande, que é o motorista de ônibus, que esse que dirige os carros levando alunos, muitas pessoas, então ele tem que ter uma remuneração mais compatível com o grau de responsabilidade. Ele aqui teve um aumento de 8,9, passou para um final de R$830, é muito pouco para o motorista profissional. Só para complementar, se você lê o anexo 2, ele coloca lá as especificações e coloca as gratificações. Secretário, motorista de ambulância, PSF, de viaturas pesadas, pode ser que seja. Ônibus, né? É ônibus. Pronto, Motorista então, de viatura pesada vai para R$170 a aí fecha gratificação. os R$1.000. Então, tudo bem. Queria só fazer esse esclarecimento que eu acho interessante. Não havendo mais discussão, coloca em votação. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Vamos agora ao segundo turno. De novo. Você vai lendo os números, todo mundo já tem as cópias, vai lendo, cada projeto a gente vai aprovando, porque nós vamos colocar o que está escrito. Toda matéria, a partir de agora, vai ter 2 turnos. Quando for a matéria normal, ela vai numa semana e na outra novamente. Que é o que diz, o que está escrito no regimento. Nós passamos esse tempo todo dia aqui, mais de 20 anos do Irmacém, todo mundo, e nunca implantava isso, que é um negócio que está tudo errado nas palavras. Se for para trás... Senhor presidente, como já foi lido todos os pareceres de todas as comissões, então vamos aqui só... o número dos projetos. Vamos ler só o número do projeto e a comissão favorável, certo? A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, juntamente com a Comissão de Urbanismo, Infraestrutura, Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Ética, Disciplina, Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, Urbanismo e Meio Ambiente, é favorável ao parecer do projeto de lei de número 23/2013, assinado pelos presidentes e membros das comissões. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, também favorável ao parecer do projeto de lei de número 24/2013, assinados pelos presidentes das comissões e membros em discussão. Das 2 comissões. Não havendo discussão em segundo turno. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, dá o parecer favorável também aqui ao projeto de lei de número 25/2013, assinados pelos 2 presidentes das comissões, juntamente com os membros do projeto de lei de número 25/2013. Em discussão. Bom, senhor presidente, essa mensagem, de novo, é motivo da nossa avaliação. O vereador Jorge Brito levantou uma tese e eu queria permissão de Vossa Excelência e dos demais colegas, o prazo de 5, não mais do que 5 minutos, para nós nos reunirmos na sala da assessoria aqui ao lado, para tomarmos uma posição para que a bancada tenha a uniformidade. Então foi um pedido do Jorge, do Cavalcante, nós vamos até lá. Eu queria pedir, se Vossa Excelência puder nos dar 5 minutos, não mais do que isso, é só marcar e vamos retornar. Sem sombra de dúvida, só também para destacar aqui, que na primeira votação já houve, a votação foi unânime, na primeira, para destacar. Exatamente para confirmar ou não confirmar a primeira. Perfeitamente. Nós encaminhamos lá, junto à bancada, numa discussão de que nós não entendemos dessa forma. Mandamos a mensagem ao líder que ou os 3 secretários estariam no mesmo pé de igualdade, porque são gestores de fundos, ou se um teria o privilégio do secretário adjunto, que os outros também tivessem o privilégio do secretário adjunto.
daria a igualdade. Mas recebemos a resposta de que a mensagem permanece de forma igual, nós não vamos entrar com emenda, porque a emenda também seria desaprovada, e a nossa bancada, ela, de forma unânime, ela vai desaprovar, não é desaprovar, desculpe, ela vai votar de forma contrária, mesmo sabendo que somos vencidos, mas queríamos só registrar esse voto contrário, já registrado por toda a bancada, se não quiser nem colocar... Ok, no caso seria 7-7 e 8-7 com o empate do presidente. Sem nenhum problema. Cavalcante, alguma... Senhor presidente, Não, muito embora a gente já tenha É votado... bom porque 2 turnos é bom porque é debate, né? Exatamente. 2 turnos é bom porque O é agradecimento debate. é isso. O agradecimento é isso. O salutar da votação em 2 turnos é exatamente para que a gente aprimore e a gente mature as ideias. Como essa extraordinária nos chegou às mãos rapidamente, muito embora não tenha nenhuma falha da Câmara nesse sentido, chegou no prazo legal, mas quando nós detectamos a falha na nossa ótica com relação à Secretaria de Ação Social, e até para manter a coerência da bancada, nós votamos no primeiro turno pela aprovação. Mas depois, a gente conversando, Jorge Brito, Marcelo, eu e os demais vereadores, nós começamos a ver que seria incoerência a gente detectar uma falha na formação da lei e manter um voto favorável. Então, por conta disso, como dito as palavras do Marcelo, nós estamos, e ele como líder já encaminhou, nós iremos votar contra o projeto de lei Projeto de lei de número 25, número 2013. 25, mensagem do número 24. Exatamente porque diferenciou a Secretaria de Ação Social da demais no que concerne a gestão financeira. E seria, senhor presidente, uma coerência da nossa bancada ver essa atitude do Executivo de preservar o nome de uma secretária e não preservar o de outro. Então, por ter 2 pesos e 2 medidas, nós achamos por bem votar contra essa lei. Não, é normalmente democrático, é um direito de cada um, mas só lembrando que daqui um dia Vossa Excelência poderá ser secretário. Quem for secretário é o beneficiado. A Ana Cristina poderá voltar a ser secretária. Não, mas quando eu fosse... parte da questão democrática. mas se quando... estiver de acordo, permaneça sentado. Essa presidência desempata, dando voto favorável. Por favor, silêncio. A última matéria de hoje, que é a questão da... A comissão de... Saúde do reajuste salarial. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, é favorável ao parecer do projeto de lei de número 26/2013. Justo funcionalismo. Em discussão. Não havendo discussão, em segundo turno. Em votação. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Aprovado. Vamos encerrar a sessão, convocando a outra para a discussão maior, sexta-feira, às 9 horas.